Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando as últimas informações do Mengão e inclusive soltaram informação de que o Flamengo está interessado em Bruno Mendes, zagueiro interessado. O Flamengo se interessa pelo zagueiro. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem jogador saindo e tem jogador que está chegando no Flamengo, os novos reforços. E também vamos ver o vai e vem, quem o Flamengo vai renovar o contrato, quem não vai mais renovar, o fim de uma nova era. Vamos ver o que vai acontecer aí no Flamengo. Então chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e nós vamos para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos para as notícias do Flamengo. São os dois que a gente consegue já de cara. Que não está de acordo com ser reserva nem Flamengo, né? Ele falou isso. É essa a questão? Ele declarou isso, né? É ser reserva? Eu li não, em matérias internacionais. O que ele disse na seleção do Chile é que o texto que você apresentou ontem. Sim. Né? Ele falou que ele não concorda com ser reserva em Flamengo, que ele acha que tem potencial para ser titular e que ainda, tá 100%, que ainda pode ser figura em qualquer time e que pode jogar 90 minutos, que ele vai provar isso na sexta-feira jogando pela seleção. Ele não fala isso tão abertamente, né, que está incomodado com a reserva. Ele fala que está pronto, poderia jogar 90 minutos, poderia oferecer mais, mas é óbvio. Com essa história, né, com esse caráter e personalidade, era óbvio que não ia se adaptar à reserva, né? É normal. Mas ele fez por onde? Não. Ser titular? Eu acho que o problema é que tem jogadores na frente dele que têm feito muito bem no trabalho, né? Ele poderia ter jogado mais, poderia. Mas, obviamente, o Flamengo tem um elenco muito valioso, com muitos jogadores. Então, não está errado ele estar na reserva, nem está errado ele achar que pode ser titular e querer sair por isso, né? Sim. Então, ele tem um comportamento profissional, não traga confusões a Flamengo, ao elenco, acho que faz parte, né? Mas era óbvio quando ele chegou, eu até falei num momento, por o caráter, por a história dele, né? Ele sempre foi protagonista em todo o que jogou, tem que respeitar um jogo com esse caráter. Eu já visualizava que em Flamengo não ia jogar o que ele imaginava, e era óbvio que ia ter esse descontento, né? É que esse namoro durou muitos anos, né? A gente estava falando ontem. Ele chega com 35, agora está com 36 e se esperava o Vidal de 30. Não, impossível. Então, lógico. Aí acaba... Não, e na frente tinha jogadores. Expectativa e realmente. E o Pulgar, que não estava nem nessa lista de preferências, consegue a vaga no time como titular e hoje é imprescindível no time do Flamengo, né? Então, o Pulgar ganhou um espaço que é propriamente, eu acho que até o Vidal abriu essa possibilidade para ele, né? Mas acho que são distintos. O Vidal hoje não conseguiria fazer trabalho, né? Não, o Vidal o hoje primeiro volante faria Gerson, Everton Ribeiro, Rascaeta, é impossível. Ele jogar no lugar do Gerson não dá, no lugar da Rascaeta não dá, e no lugar também tem o Vitor Hugo. Preferido o Vitor Hugo. Preferido do Sampaoli é o Vitor Hugo. Ele chora pra botar o Vitor Hugo. E contra o Amercim, o Vitor Hugo também joga em todas, né? Sim. Bom, mas aí tá fácil, né? Então, Marinho e Vidal a gente já tirou. Bruno Henrique eu renovaria ontem. Se der para renovar ontem, pode renovar com o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique joga nas outras 19 equipes do futebol brasileiro. Estou só colocando Galo e Palmeiras. O Bruno Henrique joga nas outras 19 equipes do futebol brasileiro. Joga no Flamengo de terno e joga em todas as outras equipes do futebol brasileiro. E você faz o que com Cebolinha? Ué? Só pode ter um? Não, você pode ter dois, mas com o Sampaoli nenhum dos dois está sendo titular. Mas você pode usá-lo. O Bruno Henrique não é só um jogador de beirada de campo. O Bruno Henrique pode dar aquela explosão que ele faz também por dentro, o tapa na frente para pegar a bola na frente. O Bruno Henrique pode ser usado na bola cruzada na área. A impulsão do Bruno Henrique é uma das coisas impressionantes que o futebol tem. O jogador com uma impulsão daquela é muito difícil de você encontrar. Então, eu renovaria ontem. Eu também. Porque se o Flamengo não renovar, ele vai jogar em qualquer outro dos 19 do futebol brasileiro. Qualquer outro. Nesse Você caso... imaginou esse cara com a camisa... Ele joga no Corinthians, no São Paulo, no Atlético. Vamos renovar rápido? Agora. Fala, presidente. Não, eu acho que a diferença aí, nessa avaliação, que nós estamos falando de um clube que não tem dinheiro, vai ter que ir buscar, dar um jeito, fazer uma mágica para renovar, que é o caso do Corinthians, com outro que tem dinheiro. Então, a princípio, vamos renovar, parece. Também não aceita Mas desaforo, não. Exato, então tem que ter aquela administração do que fazer com o dinheiro, não é por isso. Mas com ele eu renovaria. O único aí, assim,
Vai um você por já um, tirou bagunça 2, negócio. então tá bom. Tá. Então Renovaria. Então, Bruno Henrique, posso colocar aqui como Bruno Henrique, renovação? eu acho que foi o melhor jogador de 2019, da era com toda vitoriosa de Flamengo, Sim, foi o mais sim. equilibrante, um jogador fisicamente exuberante, mas obviamente que esse jogador não existe mais, né? É outro. Infinitas contusões, ele sofreu muito com isso. Então, acho que o torcedor do Flamengo e o torcedor do futebol, justamente estamos querendo que ele volte a esse nível, mas eu acho que vai ser quase impossível, né? Por o tempo que esteja parado, porque os anos passaram, né? Porque ele justamente se caracterizava por ser um jogador fisicamente exuberante. Esses jogadores com o tempo perdem mais potencial que o que são técnicos. Então, não sei como fazer a evaluação de Flamengo nesse aspecto. O Flamengo tem caixa para trazer um jogador mais novo, talvez, e jogador de grande nível, talvez para ocupar esse espaço, essa vaga. Então, não sei como estará planificando o Flamengo. Tem 32 anos, eu acho que tem muito um do desejo físico. muito grande do torcedor, e de nós que gostamos de futebol, que ele volte a ser aquele cara de 3 anos atrás, né? Que era exuberante. Mas será que quem está no dia a dia, será que vê nele esse Até potencial porque em novamente? 2019 ele jogou um número absurdo de jogos, né? Talvez hoje seja realmente para entrar. Com 32, o Bruno Henrique é muito forte. Ele deu essa entrevista no último jogo dizendo disso. Falou, vocês ficam falando aí que eu não vou jogar mais e tal, mas baseado no quê? Por quê? Claro, isso é análise interna do Flamengo, né? Ele quer, ele está com muita vontade. Não, ele ficaria, e eu sou dirigente e tenho dinheiro para isso, vou ficar com ele sim. Mesmo... Então a gente acabou colocando já tem o Cebolinha lá, tem um jogador mais jovem, Cebolinha. E esse dinheiro não vai impedir de trazer outros. É mais segundo atacante, né? É mais Gabigol, às vezes substituindo o Pedro, né? Por o jogo aéreo, impulsão, cara... Ele e o Gabriel juntos têm a vantagem de que um sabe onde o outro gosta da bola e tem a troca de posição, né? O próprio gol que ele faz agora, depois de mais de um ano, é com ele dentro da área, subindo uma infinidade. Então, eu acho que por isso sim. Eu vou para o jogador que você já citou, Felipe Luiz, e eu concordo com você, presidente, mas quero te ouvir. Não dá. Assim, acho que o próprio Felipe também entende, ele já declarou que se só continuará como jogador se for no Flamengo. Esse não vai querer se aventurar mais em outro lugar. Mas acho que ele tem também vontade de ter outras funções dentro do Flamengo. E podem ser exercidas essas funções dentro do próprio tático, técnico. A ideia dele é ser técnico e tudo. Inteligente pra caramba. E aí, nesse processo agora de renovação, eu acho que eu não ficaria com ele. Claro, aquela conversa, como diz o Lugano, o cara desse tamanho, tem que conversar. E aí, Felipe, vamos acertar aqui. Queremos ficar com você aqui, não sei aonde, vamos te arrumar um cargo ou não, mas enfim, também é a mesma coisa, né? Não dá para arrumar cargo para todo mundo, né? Esse em respeito às conquistas foi esse. Eu acho que foi. E que já houve uma transição. O Ayrton assumiu a posição. Exatamente. Então agora não dá para tem que buscar um outro ficar só por ficar, porque é isso, porque é aquilo, não. Acho que vai partir mesmo o próprio Felipe. Eu acho que ele mesmo, ele mesmo acho que vai. Então, esse tipo de jogador está por cima de... Sim. Estas coisas eles não percebem, sabem quando. É muito mais interessante sair por cima. Claro, este cara sai meses puxando, né? Para esse tipo de jogadores, né? Mesmo Fábio Santos, Renato Augusto, muito mais reituável até para um futuro próximo, sair por cima, sair bem, ficar com aquela imagem. Acho que vai partir dele mesmo. Puxando com a barriga, né? Como a aposentadoria vai partir dele. Agora, esse é o jogador que eu tenho, assim... O Felipe. Porque o Felipe Luiz eu conheci jogando com 14, 15 anos lá no Figueirense, né? Ele é um daqueles que apareceram lá, daqueles jogadores que a gente via com um potencial enorme. Então... E vendo toda a trajetória dele, acompanhando tudo que ele conquistou e vendo tudo que ele fez, eu tenho, um carinho muito grande pelo Felipe, muito, muito, muito. Eu acho que o Felipe, além de pessoa, porque ele é um garoto espetacular, sempre foi, dos 14 até agora os 37, ele é essa figura espetacular que todo mundo reconhece no futebol. Esse cara maravilhoso que o futebol produziu. Então, ele sabe que chegou a hora. Ninguém vai precisar falar para ele. O ciclo. Ele sabe. Aí tem capacidade intelectual para entender. Mas se eu fosse dirigente do Flamengo, eu o colocaria como um assistente técnico, alguém perto do campo. Nada da área de... Diferente do que fazem hoje o Juan e o Soldado. Não, longe disso. Eu colocaria perto do campo.
porque ele tem uma visão espetacular do futebol, muitos anos na Europa, com vários treinadores com conhecimento muito diversificado. Eu o colocaria como um assistente ali pertinho do campo. Um assistente fixo do clube, ele é espetacular para isso. Para a gente seguir aqui, explicar a situação do Davi Luiz. O Davi Luiz tinha um contrato de atingir metas no Flamengo. Ele jogando 20 jogos nessa temporada, ele teria o contrato automaticamente renovado. E aí ele já cumpriu essa meta. Só que também vence no final do ano e pode haver uma conversa, uma necessidade de lado a lado de rever isso e saber se vai realmente valer o que estava ali escrito nessa renovação automática. Eu já andei dando uma olhada aqui na hashtag. A torcida do Flamengo, pelo menos me pareceu, me corrijam se eu estiver errada, hashtag ESPNFCBR, não acha que o contrato do Davi Luiz deveria ser renovado. Quero ouvir vocês. Agora está passando por um bom momento, voltou a jogar bem. Vocês repararam que quando os jogadores do Flamengo ganharam força física, ganharam velocidade, né? Força, velocidade, as valências do futebol, o time melhorou e eles começaram a jogar bem? Veja o Gerson, como é que evoluiu. Veja o próprio Davi Luiz, como é que evoluiu. Já que ele atingiu a meta, eu não vejo motivo para trocar. Não vejo, confesso para vocês. É que o Lugano falou, daqui 6 meses pode ser uma coisa. Hoje não vejo motivo para trocar. Não vejo motivo para... renovaria? Claro. Manteria, né? Na verdade, a renovação. Renovação automática já atingiu a meta dele. Sem problema. Para mim, sem problema. Não, agora o Flamengo arrumou 2 zagueiros muito bons, Fabrício, Bruno e o Léo Pereira, que são bem mais jovens. E eram 2 zagueiros muito questionados quando chegaram. Não à toa o Flamengo os contratou, porque eles tinham mostrado serviço em outros clubes. O Flamengo tem dinheiro para buscar um Veríssimo agora, precisando de outro zagueiro. O Flamengo tem. O Corinthians tentou, mas não deu certo. A informação do Pascoal, de que o Bruno Mendes interessa ao Flamengo. Eu acho... O Pablo que interessa ao Corinthians. Então aí o que acontece? Eu acho que com os 36 anos, Davi e tal, e você tendo ali bons zagueiros na faixa de 27, no caso do Bruno Mendes, mais novo ainda, 23 e tal, eu não renovaria com o Davi. Vai depender de como chegue a novembro, né? Hoje é uma coisa... Jogador dessa idade, e mais em Brasil, que você joga muito e... Mas mesmo tendo atingido a meta da renovação automática, você esperaria como dirigente, né? Eu esperaria, sim. A essa faixa de idade tem que esperar semestre a semestre, né? Até por cansaço mental também do jogador. Vai saber se Davi Luiz em dezembro está com vontade de continuar no futebol, de continuar no Flamengo. Depois que ele chegou, ele já teve vontade de ir embora. Então, se o Flamengo não vencer nenhum título este ano, a pressão vai cair em cima dos caras mais visados aí. Então, depende muito. Acho que essa decisão hoje não tem que tomar. Por enquanto, aproveitar a experiência dele, a categoria dele, como está sendo aproveitada agora. A gente acho que não está levando em conta aí nisso aqui, que a gente está julgando, tem 6 meses para acontecer muita coisa. Mas, na verdade, é que todos esses poderiam agora já assinar um pré-contrato. Se o jogador de 36 anos, ninguém te assina um pré-contrato. Não, eu digo sobre os outros do Corinthians e desses todos. Na verdade, a gente falou, o Mike, vou esperar 6 meses, outros não sei o quê. É que se ficar esperando, o cara assina um pré-contrato. Então, talvez a diretoria tenha que se manifestar agora. Dividida, O Beto está falando assim, Dani, você está enganada, a torcida quer o Davi Luiz sim, quem fala o contrário é anti. O Sérgio Filho renova, Davi Luiz está crescendo junto com o time no segundo semestre, quando fisicamente o time atinge o seu ápice. Aí o Júnior, Davi Luiz não, pelo amor de Deus. Então é difícil. Mas assim... Eu discordo isso fisicamente que Pascoal falou, mas tudo bem. Não, o time melhorou fisicamente. Não melhorou nada. Um cara de 36 anos, 37, em 15 dias vai ganhar força e velocidade. Não, isso não existe, o Lugano, os caras jogavam num ritmo, então... Isso não existe. Então você está botando É anímico, emocional... Não, você está botando a carga em cima do jogador. Você está botando a carga em cima do jogador. Então o jogador não estava querendo? Não existe. O jogador não estava querendo? 36 anos, 37, 30, 32, você em 20, 15 dias... Lugano, a gente tem que encontrar um parâmetro. O jogador não queria jogar?
Era falta de vontade? Não tem a ver, é emocional, é estratégia, é tática, é momento anímico aí do time. O mesmo treinador chega, fala que o time está mal fisicamente. Então colocou uma vacina com velocidade e força, não existe isso. E mais ansiedade. O que o Gerson está jogando hoje, ele jogava no começo E jogava há 2 anos, voltou ao seu nível. Então, porque melhorou fisicamente. Outra posição. É óbvio que ele melhorou fisicamente. Isso que fazem. Mas melhorou taticamente, o time está melhor, o time se acha melhor. Claro, já encontra espaço para jogar. O jogador aparece mais quando a coisa está saindo bem. Mas corre certo, não corre errado. O aspecto físico do Flamengo salta aos olhos. Salta aos olhos. O time do Flamengo, não fosse falar do Vitor Pereira, não sei se o jogador tinha toda essa aplicação com o Vitor Pereira. Não existe um jogador de 36 anos ganhar velocidade e força em 20 dias. Não existe. Não é ganhar velocidade nem e força, 30, mas é melhor condicionamento físico, Lugano. Mas o Gerson, a gente fica com a sensação, por exemplo... O Gerson é um jogadoraço com um potencial incrível. Não, sempre então foi. Passa por sempre oscilações como qualquer. Mas essa coisa de correr errado também não tem a ver com a melhora... Porque quando você está correndo muito e errado... Correr errado tem muito a ver com o momento do time, com a pressão que você sente... E aí parece que você cansa mais. Eu acho que a impressão de fora do campo é essa. Você correu muito errado, então você cansou mais rápido. Normalmente você não está bem. As coisas se unem. Mas o Flamengo mudou o preparador físico a troco. Não, tem uma questão física. Mudou o preparador físico a troco do quê? Porque estava tudo maravilhoso? Eu mudei o preparador físico porque estava muito bom, eu mudei o preparador físico. Eu já vi 30 vezes isso no futebol, inclusive em São Paulo, sempre o time perdia, era físico e não é assim. Isso como todo o funil mais rápido há uma diferença enorme do que eu via do Flamengo com a chegada do São Paulo. O São Paulo estreou na minha versão contra o Fluminense, aquele jogo contra o Fluminense. Antes do Fluminense era o Flamengo do Barata Voa. Hoje está tudo com GPS, está tudo digitalizado. Mapeado. Pega a ver se o Davi Luiz está mais rápido e mais forte que um mês atrás. Mais rápido ou mais forte, eu não sei, mas ganhando bem ele está. E pelo salário eu não renovaria. Aí está a verdade. Hoje não tem discussão, né? Tem dados. Eu não sei nada de como está, mas eu tenho certeza... Os dados são favoráveis. Tenho certeza eles mostram claramente que ele ocupa melhor os espaços. Bom. Eu ocupo melhor os espaços porque ele tem melhor condição orgânica de ocupar os espaços. É tática, é anímico. É tática, é física, é cabeça. Trouxe a vacina para força e velocidade. Não tem. Que vem para mim também. E volto a São Paulo. Eu quero essa vacina. E ligo para o presidente de São Paulo e eu volto para São Paulo amanhã. Eu quero essa vacina. Onde está? Se tiver essa vacina... eu tô querendo também. Se tiver essa vacina, vai fazer fila. E uma fila interminável. Eu acho que as coisas se unem. Vocês estão olhando de prismas diferentes, mas as coisas se unem em algum lugar. Eu quero essa vacina e volto a jogar. Você não vem bagunçar o 40 aqui não, garoto. Perdão. O Davi Luiz renova, eu não renovaria. Ele ganha muito dinheiro, a não ser que ele aceitasse um contrato de valor mais baixo. Mas ele já atingiu a meta, vai renovar. Não estou pensando no dinheiro, não. Isso aí o Flamengo aceitou. Ele tem um dos salários bem altos dentro do Flamengo. Qual o problema? O Flamengo aceitou, se ele é titular absoluto, etc. Com 36 anos e já tendo tido o auge da carreira, o Flamengo pode pegar esse dinheiro e reverter em zagueiros... Mas não vai caber ao Flamengo mais, hein? Porque ele já fez 20 jogos, se ele falar eu quero continuar, tem um ano de renovação. É uma conversa amistosa para saber se existe negociação. Para ver se ele quer ficar no Flamengo agora, já não é o contrário, né? Não é? Não é o dirigente agora, é ele. É isso mesmo. Há um tempo atrás, conversando com alguém que conhece bem o Davi, esse alguém disse que ele não estava muito feliz no Flamengo. E eu acho que era um ambiente, era tudo lá, que eles escondem e tal. Um tempo atrás, acho que ninguém estava muito feliz no Flamengo. Mas o Davi até pensou que se tivesse uma oferta, ir embora e tal. Hoje ele está num momento bom, deve estar pensando de forma diferente, querendo ficar e tal. Está jogando bem. Mas não entregou ainda mesmo. Essa fase que a gente está falando bem dele é muito curta. Perto do nome dele, de quem é, quando chegou, enfim. Você para olhar todo esse período, eu acho que ele não entregou. Diz aí para esses que estão querendo que ele fique, que ele precisava manter esse tempão. Só que a gente está falando agora, e eu não vou entrar mais nesse papo de vou esperar 6 meses, porque o cara pode assinar em julho com outro clube, é pré-contato. É pré-contrato. Então, assim, eu acho que eu não renovaria com ele e nem com o próximo que você vai chamar aí, que é muito mais novo do que ele. Aí já não é questão de idade. Aí é uma outra questão. Mas então, peraí, eu fiquei confusa aqui agora. O Pascoal renovaria, o Lugano também. Eu espero até novembro. Espera até novembro. Vocês estão me complicando aqui, que eu tenho que escolher uma coluna. Porque eu vou fazer o seguinte. O sociedade não faz pré-contrato com ninguém. Eu vou fazer o seguinte. Todo mundo espera todo momento.
Sim. Se eu pudesse, Inclusive como dirigente, conversar com ele, pensar numa redução salarial, eu pensaria. Mas como ele já atingiu a meta da renovação automática, eu vou ter que colocá-lo no Fica no Flamengo. Não fica ou não fica? Não fica, porque ele já atingiu a meta, ele tem o direito de escolher, ele vai poder conversar mais pra frente. O Lugano está dizendo que espera, o Pascoal está dizendo que renovaria. Sim, porque nesse caso não dependeria mais de você como dirigente, então, né? Vou colocar no Fica por essa questão. Aí a gente tem o Rodrigo Caio. O Mauro já começou esse assunto. O Rodrigo Caio tem 29 anos, eu até posso 29. 29, né? É que o Rodrigo Caio, ele tem uma questão de que a intensidade dele caiu muito pelos problemas físicos, né? Mas é um jogador tão técnico, tão aplicado que não, dói. Esse já entregou ao Flamengo muito mais do que o Davi Luiz, até pelo tempo que ele está lá. Enfim, ele faz parte dessa geração vitoriosa lá do Jorge Jesus, de todo mundo. E muito bom zagueiro, se falava muito nele para a seleção brasileira, que poderia se fixar, campeão olímpico, campeão olímpico, etc. Mas aí as lesões estão muito constantes. Então, independentemente da idade, e imagino que por fazer parte dessa geração vitoriosa e pela técnica e bola que ele tem, né? Ele também não deve estar nos salários mais baixos de lá, porque ele merecia mesmo isso enquanto atuava. Eu acho que agora, para o Flamengo, com esses dois jovens lá também, que devem ganhar bem menos, porque vieram como reserva, Léo Pereira, o Bruno. O Léo, quando ele vem em alta do Atlético Paranaense, mas com certeza... Mas em alta para ser reserva, era um outro patamar, uma alta de outro patamar. Claro que eu sei que o torcedor tem todo o carinho pelo Rodrigo e ele merece, pelo que ele fez, etc. Mas é uma decisão de dinheiro ali, de gestão. Porque senão a gente fica com todo mundo. O Flamengo tá sobrando dinheiro, contrata todo mundo. É difícil, com caras que têm uma opinião muito forte sobre esse assunto. Eu vou te deixar por último, Pascoal. Vou ouvir o Lugano primeiro. Não, que é um ótimo menino também, é muito difícil. Primeiro que o Rodrigo, grande campeão da vida, né? Porque ele já arrastrava o problema dele físico de São Paulo. Sim. Ele fez uma carreira vitoriosa já com esse problema físico dele no joelho, né? Então ele mesmo assim, ele em São Paulo teve uma sequência incrível, foi ao Flamengo e foi campeão de tudo. Então, ele talvez na carreira, ele fez muito mais do que muita gente em São Paulo imaginava devido à sua patologia física no joelho. Então ele já é um campeão da vida, né? Eu vi imagens dele nas redes sociais, na internet, nos últimos dias que caramba, dá um pouco de impressão até de tristeza por o profissional que ele é. O Rodrigo, na última eu não sei como ele está aguantando os treinos e tal, ele pensou em parar de jogar. Então, eu acho que ele... Assim, não sei, eu habría que perguntar como está aguantando os treinos, a intensidade, as cargas físicas. Mas o que ele já fez na carreira dele, com a patologia que ele tinha, já na época de São Paulo, é um campeão. Um campeão, isso demonstra que é um profissional por cima da mídia, né? Sim. Mas obviamente que é o pessoal do Flamengo, o departamento médico aí que deveria evaluar se ele vai ter força ou não para aguentar a intensidade e a exigência que um time como o Flamengo exige, né? Essa é uma decisão muito do dia a dia, de quem está olhando a resposta já física deu a entender dele. Que não tem a intensidade que ele precisa neste time para a maneira como joga. Essa que acho que é a grande questão. Nem ele, nem o Pablo. Ele fala que o São Paulo reclama da velocidade, da recuperação do Pablo, que não é um jogador rápido. E que o Rodrigo Caio não está entregando o que ele imaginava para ser titular do time do Flamengo. Provavelmente será reserva. Aí tem esse problema ainda para se pensar no Rodrigo, entendeu? Pelo que a história dele lá e tal. E agora vai ser reserva. Difícil. Eu fico com a seguinte impressão. O Rodrigo Caio vai saber definir bem o quadro dele. Esse é o caso de esperar 6 meses. E ele vai saber definir bem. O Renato tem situações. Renato Augusto, a gente fez o Corinthians, tem situações muito parecidas. Ele vai saber definir o quadro dele daqui a 6 meses, quando chegar perto da renovação ou não. Porque, puxa, o Lugano falou que ele é um campeão da vida. Para mim, ele é mais do que isso, porque vocês não renovariam, todos os percalços que ele teve na carreira, se você pegar tudo que ele passou, era para ele não jogar. É para jogar. Era para não jogar. Mas ele jogou. Ele foi campeão da Libertadores. Campeão olímpico com o Brasil. Campeão olímpico, campeão da Libertadores. Você vai somando os títulos do Rodrigo Caio. E 250 jogos por São Paulo, mais talvez, que também... Esse é um cara especial. Ele é, Esse é um cara especial. Por isso que esse é um quadro que eu deixaria
um pouco mais para frente para ele mesmo definir a situação. Mas aí, se não puder atender a questão física, vocês não renovariam, vocês acompanhariam o Mauro, né? Porque é o que o Lugano falou. Intensidade e aí não tem. Não é uma ONG, né? É um time de futebol de alta exigência, não é uma ONG. Claro, né? Então... claro. Mas nós estamos interpretando de forma diferente. Ele tem 29 anos, para ele pode chegar uma proposta agora para assinar um pré-contrato e o Flamengo terá que dizer a ele, não assina não, que eu vou renovar. A gente está empurrando muito para o final do ano todos os casos. E achando que não vai ter proposta, achando que todo mundo vai passar batido e que vai decidir lá. Um ou outro, com certeza. Mas ele pode receber uma proposta agora. De um time aí, com 29 anos, aí você vai falar para ele, não, aceita sim, ou você vai falar, não, você está louco. Hoje eu não tenho certeza que se ele jogaria em alto nível em outro time da primeira linha do futebol brasileiro. Eu não tenho. Não fica, né, gente? Porque eu não tenho essa convicção. Não tenho. Então não vai ser no Flamengo. Então, exato. Então não é no Flamengo. Mas como o contrato dele termina eu... Sabe, o Pascoal fica com dor no coração. São casos diferentes. A gente fica, claro, são casos diferentes dele. Esse aí é um jogador absurdamente diferente. Principalmente porque são questões físicas, né? Tá bom, mas eu posso colocar então na coluna do não fica? Isso. O Pascoal chega, dói. Deixei por último. Não, tem o Everton Ribeiro agora. Deixei por último, está lá embaixo. E não foi à toa. Chegou alguém, arrumou o time, quem sai? Everton Ribeiro. Você botou Chegou Bruno? alguém, não sei o quê, Miteiro. Chegou alguém, tira o Everton Ribeiro. Ué, o Everton Ribeiro também foi campeão disso tudo, também é empenhado, é um jogador que já entregou muito pro Flamengo. O Everton Ribeiro tá com 34 anos e esse eu vou falar um negócio pra vocês, não é por nada não, mas tem possibilidade de ter proposta agora no meio do ano. É bom resolver. Então, eu acho que ele é o típico caso, né, do jogador obviamente importante, capitão do Flamengo, mas que uma posição do Flamengo necessita renovar um jogador mais novo. Depois se fala de La Cruz, depois se fala de Alan, e ele tem chance ainda, o potencial para ser protagonista em outro time do Brasil. E ele vai ser ainda. No Flamengo, se ele ficar, já não será mais protagonista, porque o Flamengo necessita se renovar nessa região do campo, né? E ele, como se falou, é o candidato sempre para sair. Mas é o único caso que eu vejo do resto dos jogadores do Flamengo que ainda pode ser protagonista em outro time importante do Brasil. Concordo. Então, acho que para ele hoje também já é interessante, talvez, sair e essa última parte da carreira ser protagonista em outro time do Brasil, que pode ser time grande perfeitamente, né? É duro achar um meia como ele, hein? Eu sou está de boa, profissional. Eu ofereço um contrato para ele agora. Em Flamengo, mas... Como é que é? Se eu sou a diretoria, eu ofereço um contrato para ele agora. Renovar agora com o Flamengo? Agora. Você vai reforçar rival? Porque, direto? O São Paulo está atrás de um meia, o Corinthians está atrás de um jogador como esse. Eu estou falando só do São Paulo e Corinthians. Para ele talvez seja mais interessante mesmo sair e ser protagonista. Para ele. Cadê o capitão, seleção brasileira? Eu acho que e o Flamengo vai cada vez ser mais coadjuvante, né? Não, eu concordo com você. E mais com a chegada... Se o Flamengo é que você está olhando o lado do jogador. Eu estou olhando o lado do clube. Eu ofereceria um contrato. Aí complica. Se o Flamengo trouxer o De La Cruz, aí o espaço dele vai ficar limitado. Sim. Aí fica um pouquinho mais... Muito limitado o espaço dele. Mas, hoje ele e o Arrascaeta, puxa vida. O time do Arrascaeta, o Arrascaeta e ele comandam ali as ações do meio campo. E se ele sair... é difícil achar um jogador como ele para jogar no meio campo. O Palmeiras tem o Veiga. Tudo bem. É um jogador que está na seleção brasileira. Ele hoje tem vaga em todo o time do Brasil, quase todos. Quase todos os outros ele joga. Talvez não tenha no Flamengo. São Paulo não coloca ele em todo jogo. Então, é isso. Ele tem que sentir. Mas quando joga ele, o Arrascaeta tá também. Bom. A gente acha isso, mas o técnico não. Tanto é que o Flamengo está se reforçando. A torcida do Flamengo toda hora tira o Everton Ribeiro do time. O que tem de mensagem aqui não renova, renova tranquilamente, deixa ele no time, porque ele é protagonista em qualquer time do futebol brasileiro. Tá chovendo mensagem para ficar com o Miteiro aqui. O Conselheiro Miranda manda 80 mensagens para ele ir embora, se precisar, para concorrer. É que o Conselheiro hoje está bem desatento, não deve estar vendo nosso programa. Esse é um artista. Esse é outro artista. Esse Conselheiro Miranda, ele manda embora na hora, diz que leva no aeroporto ainda para ele ir
Pode deixar aí, manda um abraço. É isso aí. Não, ele leva no aeroporto porque ele não quer que... Ele quer que vá embora, mas não quer que reforce os concorrentes aqui. Ele quer que o Everton vá para o exterior, Ele entendeu? já veio da Arábia. Ele quer não renovar com o cara e ainda quer escolher para onde o cara vai. Vai pensando reforçar, que é porque se o Everton começar a jogar muito no time concorrente, ele vai ficar chaveiro. O Corinthians, vai ter eleição agora no final do ano do Corinthians, né? Mas as pessoas que cuidam lá, tem um lugar no Corinthians, uma Senadinha, os caras cornetam tudo lá. E os caras acham que vai dar certo contratar o Everton Ribeiro se o Flamengo não renovar o contrato com ele. Esse é um daqueles jogadores que o Corinthians está só olhando no acontecimento. Seria a volta para casa, né? A base dele. Aí vai depender dessa outra lista aqui do lado, né? De quem está saindo, porque o Corinthians agora vai se... Desfazer é uma palavra ruim para usar, mas vai renovar o elenco e pensar numa renovação de idade também. O Everton Ribeiro tem 34 anos. É isso que o Corinthians precisa? O Corinthians? O quê? O Everton Ribeiro... Agora ele não tem muito caso de lesão, mas 2 anos ele joga bem. Ele não tem muito caso de lesão, ele joga 2 anos aí com tranquilidade. Por isso que eu acho que o Flamengo tem que fazer uma proposta. Eu renovaria vocês. Ele teve agora um problema de... Você renovaria, você acha que ele tem que ficar, mas na hora que você põe no papel, o São Paulo não pôs, porque ele escolheu esse outro menino aqui, é verdade. Não, se chegar o De La Cruz aí não tem como ficar. Se chegar o De La Cruz, muda o cenário. Mas sem o De La Cruz não tem como ficar. Eu renovaria. O De La Cruz joga a bola, gente. O De La Cruz circula nas... Vocês dois, né? Vocês estão percebendo isso? O quê? Não. Vocês estão me enrolando? Eu acho que o Everton não vai querer ficar. Se eu sou Flamengo, eu renovo ontem. Eu acho que o Everton não vai querer ficar. Ele está sentindo o ambiente, os contratados que estão para chegar e tipo assim, o treinador me põe num, me põe no outro jogo, o outro não vê. A torcedora acha, e nós aqui também, pô, ele com a Arrascaeta, que tem criatividade, a seleção acha, levou. Mas no Flamengo não é todo mundo que acha. Eu acho que ele não vai querer ficar. Tudo bem. Mas eu renovaria. É outra coisa, mas eu renovaria. Eu renovaria. Se ele não quiser ficar, é do jogo também. E é isso. Ele tem bola para ser titular em vários outros times. Se contratar o De La Cruz, aí já fica... Mas eu tentaria Vai ter um renovar. elenco de 40 titulares. A gente tem que sair também. Não, então, mas é o que eu tô falando. Aí o jogador, cabe a ele entender se vai ficar para compor elenco, se vai ficar para brigar por posição ou se vai embora ser protagonista em outro lugar. Mas eu, como clube, eu colocaria ele na lista do Fica no Flamengo. Na minha lista de tentativas de renovação. Vai ter na reserva um cara que foi capitão, que foi campeão de tudo, que é querido da torcida. A mediado prazo também é um problema, né? É pressão. E você vai pensar qualquer cara. Não, e quando você fala, eu preciso, eu vou renovar, aí ele veio lá com uma oferta, você vai pagar caro por ele, hein? Para ser banco. E você sabe que ele vai ser banco. Eu pago mais caro nele do que no Davi Luiz. Tá certo. O quê? Tá certo. Felipe, perguntar. É isso. Tem coisa que precisa perguntar. Bota o homem aonde, gente? Eu renovaria. Eu não. E o Lugano não. Eu não visualizando o jogador, né? Que então, mas talvez como o clube, único... você não tentaria ficar com ele? Também não, porque... Vai custar muito caro para ficar com ele, hein? E é muito grande a história dele para saber que vai ser a reserva, né? E para ficar escutando que não é prioridade do treinador. Não, e eu estou dizendo isso e eu escalo ele em todo jogo, né? Eu começo o jogo com ele sempre. Acho que ele não tem que sair. Quer botar Mini para trabalhar, isso? Sempre fui contrário ao conselheiro Miranda. Eu gosto muito do Everton. O treinador está falando que quer jogadores mais novos, mais intensos, mais verticais. Ele nunca falou em idade, né? Ele fala em intensidade. Estou pensando nele agora. Está conectado. Ô, Mini, decide aí. Fica ou não fica? É isso? Vai, Mini, para a gente fazer o intervalo. Onde é que vai? Pode renovar. A Mini botou Miteiro no Flamengo. Aí, ó. Tem que ver se ele vai querer, porque bola ele tem para jogar em muito lugar. O Corinthians, acho que tem mais para sair do que para ficar no Corinthians? No Flamengo, no Corinthians a gente acabou colocando um a mais para ficar do que para sair. No Flamengo, ó que curioso. Tem um a mais para sair. Ficam no Flamengo Bruno Henrique, Davi Luiz e Everton Ribeiro. Não ficam no Flamengo, os dois que efetivamente já não vão estar, que são Marinho e Vidal. E tiramos também Felipe Luiz e Rodrigo Caio. No Corinthians, já não ficam Luan e Júnior Moraes. A gente ainda tirou Fábio Santos, Juliano e Cantígio. E aí na lista de ficam no Corinthians, a gente colocou Paulinho, questão da lesão, também vai ficar obrigatoriamente. Bruno Mendes tentaria, Gil, Renato Augusto, Maicon e Gustavo Silva. O Corinthians também tem a questão dos lesionados, que a gente pensa no que pode render para frente, né? O Paulinho, Gustavo Silva, enfim. Mas tá aí o nosso exercício, a nossa lista. Já a gente vai falar de mais time do Rio de Janeiro, sabe por quê?
tem um negócio de protesto lá hoje, de novo, mas dessa vez é no Fluminense, foi o primeiro do ano e chamou a atenção. Alguns torcedores... Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver quem chega e quem sai no Mengão. Vamos ver o que vai acontecer no Flamengo. Então é isso daí, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.